Muito bem, pessoal, 31 anos do aniversário do município de Marquinhos. Estamos aqui hoje recebendo a Cristina Grêmio, ela que é uma grande jornalista, uma jornalista conservadora, que é muito difícil ter no Brasil, mas temos aqui. Ela que foi candidata a prefeita de Curitiba e agora está percorrendo o Paraná, mostrando o seu trabalho, discutindo aí com as comunidades, com os municípios do interior, né? Um projeto aí como pré-candidata ao Senado da República. Tudo bem, Cristina? Tudo bem, Denis? Uma alegria estar aqui conversando com você e com os seguidores do Pio do Jacu. É isso aí, o Pio do Jacu é um jornal que existe há 20 anos na região do Sul, blog, né? Mas a gente sempre mexe na política e a gente também faz um trabalho lá na região metropolitana de Curitiba. Cris, como é que você está vendo essas tuas andanças pelo interior? Ontem você esteve no município de São João e hoje aqui prestigiando o prefeito Juninho aqui em Marquinhos. Como que você está vendo a população, o que eles vêm falar com você, a população do Paraná? A população que está mais acompanhando política de perto está muito carente de bons representantes no Senado especificamente, mas eu tenho conversado muito com lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidentes de Câmara, às vezes representantes de movimentos conservadores, claro, porque eu me identifico com essa parcela da população, né? E todos muito carentes, achando o Senado muito distante, achando o que eu também acho, que o Senado está muito omisso, e isso é parte considerável do estado de exceção que a gente vive hoje. Não existe mais segurança jurídica, não existe mais independência entre os poderes, a gente vê pessoas inocentes sendo presas, traficantes sendo soltos, helicópteros de traficantes de joias que eram apreendidas para pagar dívidas com o Estado brasileiro sendo devolvidos para os bandidos. Então a população às vezes não entende muito que o Senado tem papel nisso, mas quem acompanha a política sabe que a omissão do Senado faz com que isso se agrave no Brasil, com que os poderes não tenham mais harmonia, não tenham mais independência, que é algo que a Constituição exige. Então aí vem também um pouco da minha proposta para me apresentar aos paranaenses como uma pré-candidata ao Senado. Com certeza, a tendência para o ano que vem é realmente a gente vai ter eleição para 2 vagas, né? Mas é eleger 2 senadores conservadores. E você, como é que está vendo o seu nome nas últimas estimativas aí que estão sendo divulgadas aí pelos institutos? Estou bem feliz, tem um recall, claro, da eleição municipal. Eu fui candidata a prefeita em Curitiba sem nunca ter concorrido antes, num partido que não tinha recurso nenhum, partido muito pequeno, 0 de dinheiro público na campanha. Fiz quase 400 mil votos, 42% dos votos válidos. Cheguei ao segundo turno e cheguei a essa votação expressiva contra um candidato que gastou, segundo ele declarou à Justiça Eleitoral, 17 milhões de reais de dinheiro público, fora todo o apoio político, econômico que ele teve, porque ele era o vice-prefeito. Se elegeu, mas eu imediatamente vi a força do capital político, porque no dia seguinte da eleição municipal, a população já pedia que eu me pré-candidatasse ao Senado. Então eu fui atrás de um partido maior, estou hoje no Podemos e já comecei essa jornada para conhecer melhor o interior do estado. Então eu tenho visitado várias regiões. Você citou que eu estava ontem em São João, porque sim, eu fui prestigiar a festa de São João, no município de São João, tem a maior fogueira do Brasil, uma festa linda, mas já tinha estado durante o dia em Sulina, com o prefeito de Sulina, já tinha visitado um município vizinho. Visitei empresários, visitei o pessoal do Sicredi, da Copasul, que é cooperativa forte ali na região. Numa vinda anterior ao sudoeste, eu já tinha ido a Francisco Beltrão, já tinha visitado Pato Branco, 2 vizinhos, Ampere e Inés Marques. Nessa mesma vinda, antes de ir a Sulina e a São João, estive em Coronel Vivida, Chopinzinho, Itapejara do Oeste. A gente vai conversando com lideranças, conversando com as pessoas na rua, claro, e a aceitação é muito grande. Por quê? Porque eu te disse, existe essa carência de bons representantes no Senado, essa consciência de que o Senado, se estivesse cumprindo o seu papel de fiscalizar os demais poderes e fiscalizar ministros do STF que abusam de autoridade, o Brasil não estaria onde está, com esse estado de exceção que a gente vive, como eu disse antes. Então, eu acho que tem um espaço grande para a gente percorrer ainda. Eu estou me apresentando para os paranaenses, nem todos me conhecem, obviamente, eu sou mais conhecida em Curitiba e região metropolitana, e eu, da mesma forma, estou conhecendo também as várias regiões e as demandas do estado inteiro para poder representar depois o Paraná em Brasília. Com certeza, eu acompanho o teu trabalho lá na Auriverde, né, quando você também estava em outras emissoras, sempre acompanho também na Gazeta do Povo, né? Mas é muito importante esse contato com a população, né? Não só na tela do computador, na tela do celular, você passear pelos municípios nos finais de semana, conhecer a realidade deles, é muito importante isso. E como é que foi a receptividade hoje do prefeito Juninho, da primeira-dama Ticiane, aqui no município de Marquinhos? Foi uma alegria, né? Um dia
de festa para Marquinho, parabéns a todos os moradores de Marquinho. Eu digo, quando a cidade está comemorando aniversário, as pessoas é que estão celebrando aniversário, porque são as pessoas que fazem a cidade ser o que é, né? E ficamos sabendo do aniversário de Marquinho, contactamos o prefeito e disse, venham para a nossa festa, né? Estamos aqui celebrando muitos anúncios de verbas, de investimentos do Estado, deputados trazendo verbas para melhorar os vários setores aqui do município, então é muito gostoso participar também desses anúncios, ver que vai chegar dinheiro para a saúde, para a educação, para asfalto, para áreas de lazer, né? Ele anunciou a ciclovia, anunciou cobertura de quadra, é a população que ganha, e tem que ser, né? Na verdade, a gente escolhe nossos representantes para que eles tragam as melhorias que nós achamos necessárias. Certeza. Falando um pouco da política nacional, como que você está vendo o cenário, a presidência da República, diante de tudo que está acontecendo em relação ao Supremo, em relação às posições políticas que o Brasil vem tomando também em assuntos internacionais, né? Temos uma crise agora no Oriente Médio. Como que você está vendo tudo isso? Sim, eu acompanho tudo isso. Eu estive em Israel 2 meses depois do atentado terrorista do 7 de outubro, que foi proporcionalmente muito pior do que o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos em 2001, né? Pela quantidade de pessoas assassinadas, pelo sequestro de 243 civis que foram levados para Gaza, 58 continuam no cativeiro em Gaza, e agora essa ofensiva do Irã, né? Anunciando que estava com armas nucleares prontas para disparar contra qualquer inimigo, e seria um atentado contra a humanidade. E aí Israel entra pesadamente ali para atingir pontos específicos, alvos específicos, e na última noite os Estados Unidos entrando na guerra para destruir as fábricas de armas nucleares. Então é triste quando a gente olha pelo lado da população civil, mas até certo ponto um alento para a humanidade, porque uma bomba nuclear com o poderio de tecnologia de hoje tem potencial para destruir o mundo numa apertada de botão. Não dá para deixar louco nenhum tiranizando o mundo inteiro. A população do Irã está feliz, pelo que eu tenho acompanhado, por ver que existe uma possibilidade, depois de 40 anos de tirania e terror, dela própria se libertar disso, ainda que por via de governos estrangeiros. Em relação aos problemas do Brasil, essa turbulência política que a gente vem vivendo, um STF completamente aparelhado. Eu sou bastante crítica, desde que começaram esses inquéritos ilegais, a meu ver, lá em 2019, a imprensa foi a primeira vítima, né? A censura a jornalistas, tenho inúmeros colegas que estão autoexilados no exterior, alguns com passaporte cassado, sofrendo bloqueios de contas bancárias, até contas de redes sociais censuradas, sem que eles tenham cometido crime algum, apenas por externar a sua opinião e fazer o seu trabalho de jornalismo. Então, é inconcebível que o PT tenha conseguido aparelhar o STF desse jeito, a ponto deles chegarem no governo Bolsonaro, mostrarem sua garra para serem oposição ao Bolsonaro, e agora no governo Lula atuarem como um partido político coadunado com, né, aliado ao atual presidente da República, e querendo executar o projeto de vingança que é pessoal do Lula, não é da nação brasileira. Se Lula foi preso porque cometeu crime de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como ficou comprovado na Lava Jato, e ele nunca foi inocentado, arquivaram os processos, mas ele nunca foi inocentado, no país não pode sofrer por isso, porque aí soltaram, ele virou presidente da República e ele vem com o projeto de vingança pessoal e o país inteiro paga por isso. Mas é um momento de muita turbulência, porque eles estão tentando a todo custo fazer a narrativa da trama golpista vencer, sem prova nenhuma. Aqueles 2.300 presos do 8 de janeiro, que eu sempre digo que são inocentes, porque pelo direito brasileiro a pessoa é inocente até que prove o contrário, não houve provas de que foram eles que depredaram os prédios públicos. Pelo contrário, tem inúmeros vídeos mostrando que outras pessoas estavam dentro dos prédios antes da chegada dos manifestantes, depredando, e essas nunca foram investigadas. Então a gente, assim, muita gente dá como certo que o presidente Bolsonaro vai ser condenado e preso, porque o tribunal é político, o julgamento é político. No tribunal errado, Lula, quando foi acusado de corrupção, foi julgado na primeira instância. Bolsonaro, acusado de trama golpista, julgado num tribunal que é só para quem tem foro privilegiado e ele não tem mais. Então tá tudo errado, né? Mas eu tenho muita esperança que o nosso Senado ainda acorde, saia desse estado de marasmo em que está e faça o seu papel de fiscal, o que significa coloque em votação pedido de impeachment de ministro do STF que não respeita a Constituição e abusa de autoridade. E se isso não acontecer, espero estar no grupo, se Deus quiser, os eleitores do Paraná assim desejarem, no grupo de novos senadores que vão fazer a mudança que o Brasil precisa a partir de 2027. Então tá bom. Finalizando, Cristina, a gente sabe que o Senado
deputado, como você já comentou, vai ser um pêndulo para as próximas decisões do Brasil a partir de 2026, né? Você acredita também que a eleição vai ocorrer tranquilamente ou a gente vai ter alguns problemas ainda em relação aí a tudo que a gente passou em 2022, né? Mas você acha que vai haver alguma tranquilidade ou vai ser essa tensão até outubro de 2026? Existem muitas dúvidas em relação ao resultado daquelas eleições e não vou entrar nesse mérito, porque virou até crime no Brasil discutir lógico. Qualquer coisa desse assunto. Mas em relação ao processo eleitoral não existe dúvida nenhuma. Eu fui uma das jornalistas à parte final do segundo turno de 22, então eu posso dizer que foi um processo eleitoral extremamente desequilibrado porque jornalistas de uma emissora importante foram impedidos de atuar alertando os eleitores que Lula é amigo de ditadores, que Lula defendia o aborto, que ele tinha defendido durante a campanha eleitoral, entre outras coisas. Então, se tem uma parte da imprensa censurada durante o período eleitoral, já está alguma coisa estranha acontecendo. Sem falar no Radiolão, que nunca foi investigado, as rádios do Nordeste que não divulgavam os programas do candidato Bolsonaro quando é obrigatório divulgar, inúmeras questões. Por que eu estou trazendo esse detalhamento? Você me perguntou de 2026. Eu não acredito, eu sou bastante otimista, mas eu sou muito observadora do cenário nacional, trabalho com análise política. Eu não acredito que a gente vai ter em 2026 uma eleição desequilibrada como foi em 22, com o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, atuando como partido político a favor de um candidato, como aconteceu no TSE 22 a favor de Lula. Por quê? Porque quem vai estar presidindo o TSE é o ministro Nunes Marques, que foi indicado por Bolsonaro, o vice do TSE será André Mendonça, que foi indicado por Bolsonaro, e dos outros demais integrantes do TSE que estarão lá durante o período eleitoral de 26, tem mais 3 ou 4 que foram indicados para outras cortes superiores pelo presidente Bolsonaro quando era presidente. Então, eles vão votar porque o presidente Bolsonaro ou o ex-presidente Bolsonaro quer isso ou quer aquilo? Não. Mas é um outro modo de ver. E eu acredito muito que esses ministros indicados por competência técnica, ao contrário daqueles do tribunal aparelhado por Lula e Dilma, esses olham com imparcialidade as eleições. Então eu tenho muita esperança que a gente talvez tenha a primeira eleição da história do sistema eletrônico de votação no Brasil com código-fonte aberto, por exemplo. Para ninguém ter dúvidas, técnicos vão ter autorização para vistoriar todo o sistema, ver se está tudo legal, tudo nos conformes, né? Pessoal que entende de tecnologia da informação e não essa palhaçada que eles fazem hoje, que é só um circo para inglês ver, para dizer que está tudo certinho, mas ninguém tem certeza do resultado. Então, diante disso, eu queria uma mensagem tua para a população de Marquinho, né? Você está presente aqui em Marquinho e também a população paranaense. Queridos moradores de Marquinho, né, companheiros do Paraná, temos essa missão no ano que vem de escolher um novo deputado estadual, um novo deputado federal, um novo governador, um novo presidente da República e 2 novos senadores. Eu coloquei meu nome à disposição, já estou nessa pré-campanha, né, há 1 ano e meio das eleições, percorrendo o estado. Estou em Marquinho hoje por um motivo de festa, mas já também para me apresentar para os moradores aqui de Marquinho, como pré-candidata ao Senado. Teremos 2 novos senadores no ano que vem, então eu peço que me sigam nas redes sociais para me conhecerem melhor e, se considerarem que eu mereço o voto lá para frente, né, avaliarem o meu nome. Não é um momento de pedir voto, é de se apresentar, por isso que eu coloco as minhas redes sociais à disposição. Meu nome é Cristina Gremel, é um sobrenome alemão, escreve Gra-Emel, então me procure tanto no Instagram, Facebook, no X, né, o antigo Twitter, no TikTok, no YouTube, Cristina Gra, G-R-A. Já aparece o meu perfil lá, perfil verificado, perfil primeiro que aparece na lista. Me siga e me acompanhe nessa jornada. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Assis, assessor de comunicação, prefeitura de Marquinho, aí também pela filmagem. Obrigada.